Vocês sabem que há muita gente que diz que tem Jesus, e pode ter, que é livre, mas vive como um escravo. E é engraçado é que o escravo, sendo escravo, dizem: eu sou livre, tu é que és escravo. E não sabem o que é ser escravo, e nem sabem o que é ser livre. E hoje, mais uma vez, de uma outra forma, quero explicar aos irmãos para que vocês não sejam escravos de coisa alguma, que às vezes a gente pensa que é livre e continua a viver como um escravo. Livre no coração, mas no procedimento continua a ser escravo. E Deus nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. Amém, irmãos? Então o título da nossa mensagem é Liberdade, um bem supremo. Ninguém pode ser feliz se não for livre. A nossa felicidade, o nosso ânimo, a nossa força, a nossa segurança, o nosso repouso depende de ser livre, de viver em liberdade. Você é livre? Pergunta-se, irmão, você é livre? Vamos ver, irmãos, vamos ver. É isso que a gente vai ver. E vamos começar por esta passagem em Gálatas, no livro de Gálatas, diz aí no capítulo 3, verso 23 e 24, vejam o que é que está escrito. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor ou de guia para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vocês sabem o que é ser prisioneiro e escravo? É aquela pessoa que guarda a lei. É aquela pessoa que impõe limites e regras na sua vida. Sabiam disso? Vocês sabem que ser livre é não ter regras e fazer o que o seu coração quer, plenamente. Isso é que é ser livre. A pessoa que tem regras na sua vida não é livre, é escravo. Porque as regras colocam limites. A vida cristã não pode ter limites, senão não é livre, senão continua a ser escravo. Pastor, como é que isso pode ser? Então tomem atenção. O corpo só é livre se não tiver lei. O corpo, a carne, só é livre se não tiver lei. E ele fizer aquilo que ele deseja, que é a cobiça dos olhos, que é a satisfação da carne e a soberba da vida. Então o corpo, se fizer isso, viver assim, é livre. Isto se não tiver lei. Mas tendo uma lei, que é a lei da consciência, fica escravo. Porquê? Porque o homem é contrário à lei. E a lei é contrário ao homem. A lei estabelece limites que ele não dá. E porquê é que não dá? Porque ele é contrário. É uma natureza contrária à justiça. A natureza do homem é a natureza do pecado. Ele só pode pecar. Mas só existe pecado se existir lei. Então como é que o corpo pode ser livre? Se a gente retirar a lei. Estão a entender? Se não houver uma lei que condene, que acuse, então essa pessoa é livre. E é isso que se tenta fazer. Estão a perceber o que é liberdade? É eu não ter na minha vida regras. É eu não ter limites. Mas posso fazer tudo aquilo que eu quero. De coração. Isso é que é ser livre. Agora eu pergunto, você é livre? Você faz tudo o que quer, não tem regras? É isto que eu quero que vocês entendam. Porque isto é que é ser livre. Você, para realmente ser livre, tem que fazer aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que ama. E não pode haver limites para isso. Assim como o corpo foi concebido para o pecado e só é livre se pecar, se não tiver leis em contrário, assim também o nascido de Deus foi concebido para a santidade. A gente nasceu de novo para a santidade. A gente não nasceu de novo para o pecado. Foi para a santidade. E vejam que ele mais à frente, ele diz assim, Gálatas 5, repara,
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Qual é a servidão? É as regras, é as leis, é os mandamentos. E depois diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então há aqui duas coisas. Há ser escravo e há ser louco. Há o ser escravo, que é aquele que põe regras na sua vida, e há o ser libertino, que dá lugar à carne, só desfazer a carne. Gente, não fomos gerados nem para ser escravos, nem para dar lugar à carne. A gente fomos concebidos, criados de novo, sabe para quê? Para a santidade, para viver na fé, para viver no amor. E isto aí não há regras contra isso. E é isso que o eleito tem do coração. O homem de Deus, a mulher de Deus, é livre, sabe quando? Quando faz aquilo que quer de coração. E o que é que o eleito quer de coração nascido? É confiar em Deus e viver em amor. É isto que a gente quer no coração, não é na carne. Carne é escravo do pecado. É no coração. E contra isto não há regras, não há leis, não há mandamentos. Só se andar vivendo pela fé, você não tem regras na sua vida. Tanto para o bem como para o mal. Só se viver em amor, você não tem regras na sua vida. Porque você está fazendo aquilo para o qual nasceu outra vez. Foi concebido para esta liberdade. E aquele que é de Deus não tem limites para mentir ou para roubar ou matar. Porquê? Porque isso nem sequer há essa capacidade de querer isso. Nem sequer existe essa capacidade. Eu não posso querer negar a fé porque não existe essa capacidade em mim. Então isso não é um limite na minha vida. Nada me pode tirar isto porque eu fui concebido para crer. Eu fui concebido para amar. Percebem? Então não tem limites. Não existe limites. Eu não posso dizer, o meu limite é não roubar. Isto nem sequer existe na minha vida. O meu limite é desprezar Cristo. Isso não existe na minha vida. Existe na carne, mas não no meu coração. Então, eu no coração não tenho limites, não tenho regras. O que é que existe lá? Existe a natureza divina, existe a justiça de Deus, existe o amor de Deus. E eu só vivo em liberdade se seguir a fé e o amor. Senão sinto-me mal. E é quando eu quero pôr essa vida em prática, é que encontro este corpo que tem o corpo do pecado. Esse sim é que me quer impor limites. Por isso eu estou dizendo, há muitas pessoas que podem ser livres no coração, na nova criatura, mas na prática vivem como escravos. Porque estão dando lugar a regras, estão dando lugar a mandamentos, não é? Então, nós temos que ser livres. Sair debaixo das regras e não fazer a vontade da carne. A gente não tem nada a ver com mandamentos, nem tem nada a ver com a vontade da carne. Nossa vida é vivida pela fé. Se a gente vive pela fé, então também andamos pela fé. Se Deus nos deu o amor, então a gente vive em amor. Percebem? E quem vive assim não tem regras. Aconteça o que acontecer, ainda que eu pratique as coisas mais aberrantes que possa existir. Pergunto se, irmão, você está a entender? Irmãos, por isso é que nós somos salvos pela graça de Deus e aperfeiçoados pelo mal, pelos problemas. Para que os problemas? Para que é preciso neste mundo os problemas? Para que eu mostre o que é que tenho dentro do coração. Como é que eu fico livre? É vivendo pela fé. No meio dos problemas, eu mostro aquilo que tenho dentro de mim. Porque é as trevas que mostram a luz. É as adversidades que mostram a fé. Estão a perceber? E é este o meu caminho. Então, Deus usa a natureza humana e os problemas da vida para quê? Para eu viver para aquilo que eu fui concebido. Que é aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias e viver em amor para com todos. E quem faz isso é livre. E não está sujeito a regras. Irmãos, as regras traz medo. As regras traz condenação.
A regras aprisiona a alma da pessoa. A regras traz culpa. Eu não ando mais segundo as regras. A regras é uma prisão. Percebem? Para o Filho de Deus é uma prisão. E eu quero explicar esta matéria. Eu não posso dizer assim, o meu limite é não desejar o mal. Não, isso não é um limite. Isso não é o meu limite. É que eu mesmo queira não posso desejar o mal. Eu fui concebido para o bem. Percebem? Então isto não é um limite. Isso não existe numa nova criatura. Não existe a maldade contra Deus na nova criatura. Isso não existe. Percebem? Cá dentro do meu coração isso não existe. No vosso coração isso não existe. Não tem limites. Porque isso não é próprio. Isso não existe nele. É como uma árvore boa querer dar fruto. Não pode. Não é um limite. Porquê? Porque isso não existe. Isso na árvore boa não existe. Percebem? É como uma laranjeira querer dar um fruto, sei lá, uma alfarroba. Não pode. Não é um limite para ele, não o atrapalha. Isso não existe, porque ele não foi, aquela árvore fruto não foi concebida para aquilo. Nós fomos concebidos para viver na fé que há em Cristo Jesus. É por isso que a gente acredita. Mas mesmo acreditando, na prática, muitas vezes a gente se deixa enganar pelas regras. E é por isso que serve aqui a doutrina. É por isso que serve aqui o ensino. Para vocês serem, de facto, livres. Não só no coração, mas na vossa vida aqui na terra. Percebem? É por isso que Paulo diz o quê? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, no meu coração, e a vida que eu agora tinha aqui na minha carne, eu vivo pela fé no seu Filho que morreu por mim. Então, viver pela fé é não ter regras. É confiar em Deus em todas as circunstâncias. Quando me porto bem, quando me porto mal, quando faço bem, quando faço mal, eu confio em Jesus Cristo. Percebem? Quem faz isso contra a lei da fé, a lei do Espírito, não existe regras, não existe mandamentos, não existe leis, não existe condenação. Estão a entender o que é ser livre? Não estão a começar a entender, sim ou não? Vejam, nós vamos ver aqui, por exemplo, uma coisa, os adventistas e não só, os evangélicos, eles têm regras como, por exemplo, não vestir certas coisas. Aliás, a gente pode passar à frente e ver o próximo. Veja o que é que Paulo diz aos Colossenses capítulo 2. Reparem que, quando eu digo o seguinte, há duas coisas. Há eu ser escravo, há eu ser louco. Há eu ser escravo e há eu ser libertino. É como aquelas pessoas. Então, eu sou livre pela graça, logo não quer saber da lei, mas como sou livre pela graça, posso fazer tudo e mais alguma coisa. Isto é a vontade da carne. A gente não foi concebido nem para ser escravo, nem para obedecer à vontade da carne. Foi concebido para quê? Para crer e viver na fé em Cristo Jesus. Estão a perceber o que é a liberdade? É isto. Isto é que é ser livre. E praticar esta vida é estar livre das regras, como da libertinagem. E agora o apóstolo Paulo dá aqui algumas maneiras de como é que a gente pode ser escravo. Vejam. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com quê? Com Cristo. Quanto aos rudimentos do mundo, o que é os rudimentos? São as regras deste mundo. As regras que a gente aprende com o professor, com a política, com os livros que a gente ouve, com a ciência, com o psicólogo. São regras. A gente está morto quanto a isso. Só se não estiver morto, continua a ser escravo. E diz mais. Os rudimentos do mundo que vos carregam, ainda com ordenanças como se vivesses do mundo cá como. Não toques, não proves, não manuseis. Na lei, havia coisas que não se podia tocar que eram imundas. A gente não podia tocar nos mortos, não podíamos tocar num animal morto, o homem não podia ter comunhão ou relações com uma mulher que tivesse com o período, não se podia tocar com pessoas que tivessem fluxo de sangue,
por aí fora, e havia uma série de coisas que não se podia tocar. Hoje, por exemplo, os adventistas continuam com essas regras, a guardar certas regras dessas. Não podem tocar em certas coisas, não só os adventistas, os evangélicos. Eu lembro-me, quando vim para a doutrina evangélica, eu não podia ter na minha casa um ídolo, não podia ter uma pulseira, não podia ter um crucifixo, não podia ter nada, porque isso era maldição. E há pessoas que continuam a ser escravas do medo. Isto foi feito de bruxaria, isto foi feito disto, isto foi benzido não sei quem. E andam com medo. Irmãos, gente, não tem nada a ver com isso. Para nós não existe nada de imundo. A gente não está sujeito a essas regras. As regras trazem medo. As regras trazem culpa. As regras trazem stress. Lembra-se o que acontecia com o Jó? O Jó dizia, eu nunca tive sossego. Nunca repousei. Aquilo que eu mais temia foi aquilo que me aconteceu. E vai acabar por acontecer. A pessoa que vive baixo de regras, que está confiando em si, está confiando no seu comportamento, acha que controla a sua vida e depois, consequentemente, acha que é mais perto que os outros. Só que a vida não está nas suas mãos. Nada está nas nossas mãos. Então, essas pessoas que dizem ter Cristo continuam a ser escravos. Há uma igreja enorme, que diz que a mulher tem que ter um véu. Que é o tal não manuseis, não uses véu, não pode usar calças, não pode usar mini saia, não pode usar maquiagem, não pode usar um batom, não pode se depilar, não pode fazer nada. Isso é ser escravo, está debaixo de regras. Gente, não fomos chamados para a escravatura, fomos chamados para quem? Para ser livres. Então o que é que eu farei, pastor? Como é que eu me vou portar? Primeiramente, não use e abuse das vestes ou da maquiagem. Não seja excêntrico, não seja... Não, é como diz, nem 8 nem 80, né? Mas também não anda aí todo roto, todo sujo, né? De qualquer maneira. Não faça uma coisa dessas. Estão a entender? Então o que é que eu vou fazer? Vou usar as vestes com discrição, que não escandalize nem o desgraçado, nem aquele que pensa que aquilo é alguma coisa. Estão a perceber? Porque eu não estou livre, eu só vivo é o amor. O amor não tem regras. O amor é amor. Esse não tem regras. Esse de repente está de um lado como está do outro. O amor diverge. Porque o amor, isto é que é ser livre, é fazer a vontade de Deus. É amar o meu próximo. Eu me faço tudo para todos. Percebem? Não está preso a nada. Pode-se mudar a qualquer momento e a qualquer hora. Porque ele, o centro dele, o âmago dele, o coração dele é o amor e a fé. É isso que lhe é próprio. Foi concebido, é para isso. Estão a perceber, irmãos? O palavreado, vejam o palavreado. Há pessoas que são escravas da vaidade do palavreado. São pessoas que falam muito mansinho, devagarinho, palavras muito bem explicadas, palavras muito excelentes, com um vocabulário que a gente até fica... A gente no fim não percebeu nada do que a pessoa disse. Percebem? Em contrapartida há outros que estão bem falando mal, falam alto, falam palavrões, de toda a maneira efetiva, falam mal de toda a gente, caluniam toda a gente. Qual dos dois está certo? Está nenhum. Um está escravo da vaidade e o outro é aquela coisa, posso fazer tudo, eu chamo nomes a toda a gente. Não, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ter uma linguagem simples, clara, como deve ser que tanto o sábio como o indouto nos percebam de uma forma clara e simples. Estão a entender, irmãos? Por onde o irmão está a entender? O exercício é bom ou não é bom? É. O não fazer nada é bom. Com o tempo torna-se mau. O corpo enfraquece, né? Perde as proteções. Mas o excesso de exercício é bom? Não, pode matar a pessoa. Então o que é que a gente vai fazer? Aquilo que é o necessário.
Percebem? Então, lá vamos aquilo que eu falei ano passado. Vamos dar a moderação. A moderação procede da sabedoria. É este equilíbrio. Mas isto é em tudo. Irmãos, isto é em tudo. Para com Deus, para com os irmãos, para com as pessoas, como pai, como filho, como familiar. É, contudo, o equilíbrio. A pessoa que sai do equilíbrio, quer para regras, quer para a loucura, essa pessoa está mal em todos os sentidos, continua a ser escravo ainda que diga que tenha Cristo. Amém? A loucura, o abuso, o excesso, acaba por destruir a alma, fica cá autorizada que ela vai perder a sua capacidade de mostrar isto é certo, isto é errado. Enquanto as regras é a força da carne. Olha o que eu consigo fazer, olha o que eu posso fazer, e depois ainda por cima quer obrigar os da casa a fazer o mesmo, e depois em cima ainda vai com essa doutrina para os outros lá fora, né? Quebra relações sociais, começa a haver problemas, né, com os amigos, eles próprios não são felizes, os filhos são infelizes, toda a gente é infeliz por causa das regras. Ele não pode estar escravo das regras, irmãos. Não pode. Vejam o que é que ele diz. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam com ordenanças convivências no mundo, tais como não toques, lá está, não proves na lei, não se podia comer certas coisas, né? Não se podia comer carne de porco, não se podia comer, mariscos, não se podia comer montes de coisas. Os adventistas aderiram a essa doutrina. Então, hoje, até dá a impressão aquilo que eles defendem. Eles não comem carne de porco, eles não comem mariscos, eles não comem açúcar, eles não comem sal, eles não comem coisas com químicos, não comem coisas que têm produtos cancerígenos, eles não comem nada dessas coisas. Como se aquilo fosse a causa das doenças. A pessoa que pensa assim é um total ignorante. Um completo ignorante. E pensa que é esperto. Percebem? E é assim que eles vivem. Pois, além de viverem, ainda obrigam os outros a viver assim. São os infelizes e fazem os outros infelizes. E são prisioneiros das regras. Completos prisioneiros das regras. Vejam que aquilo continua. As quais todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens. São doutrinas de homens. É sabedoria de homens, é ciência. Que era a lei, era sabedoria de homens, era mandamentos de homens. E diz mais, as quais, na verdade, têm alguma aparência de quê? Aparência de quê? Sabedoria. Aquilo tem jeito, aquilo tem lógica. Parece que tem lógica. E ele diz, em devoção voluntária, é que eu me dedico àquelas coisas. Humildade, a pessoa é muito humilde. Em disciplina para com o corpo, eu consigo fazer assim, fazer assado, fazer isto, fazer aquilo. Eu sou controlado, sou uma pessoa controlada, tenho domínio próprio. Mas no fim o que é que ele diz? Para que é que ele serve? Para que é que serve? Mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. No Big Brother está lá às vezes dou uma olhada, uma rapariga que era vegan, sabe o que é vegan? Só come produtos, legumes, não come nada animal. E ela andou durante anos ali de ferrenha naquilo, que aquilo é que dava saúde, que aquilo é que era assim, que até era assado. Hoje ela entrou noutro programa, está a comer produtos animais. Sabe porquê? Porque o corpo decaiu de tal maneira que perdeu a imunidade de certas coisas, começou a escamar e começou a andar doente, tem fraqueza. Começou a comer produtos animais por ordem do médico e já está melhor. As pessoas são loucas, são escravas para eles e querem escravizar os outros. E os adventistas é uma loucura completa. Aquilo tem cada coisa, irmãos. Diz que a Coca-Cola é como o Satanás. Porque a Coca-Cola tem açúcar, a Coca-Cola tem não sei o quê, produtos cancerígenos e por aí fora.
O Satanás é se eles olhassem ao espelho, eles iam ver o Satanás. Até, pastor, o que é fácil? O que é que a Bíblia nos ensina desde o princípio? Comei de tudo. Deus diz, comei de tudo. Eu vos dei os animais, eu vos dei as plantas para vosso alimento. Então você come de tudo. De tudo o quê? De tudo que você gosta. Não vai comer uma coisa que não gosta. Agora, qual é o que é que a gente vai fazer? Nem vai andar debaixo das regras, nem vai satisfazer a carne. Vamos falar da Coca-Cola. Quer andar abaixo das regras? Eu vou erradicar a cola da minha vida. Eu quero satisfazer a carne. Eu vou beber 1 litro ou 2 por dia de Coca-Cola. Então o que é que a gente deve fazer? O que é que se deve fazer para ser livre? Moderação. Eu me apetece um copo de Coca-Cola. Eu bebo um copo de Coca-Cola. Percebem? A não ser que eu esteja doente. E não possa. Isso é outra conversa. Isso é também escravidão. A pessoa que está doente também é escrava. Mas isso é na carne. Mas não precisa ser escravo na mente. Se o meu braço não funcionar, eu sou escravo deste braço. Não posso usar este braço. Ele é um peso para mim. É uma desgraça para mim, não é? Mas isto não é na minha mente, não precisa estar presa. Percebem? A minha mente não precisa nem deve estar presa. A gente pode ser escravos por doença, mas não no entendimento. Estão a entender, irmãos? Pergunto se não está a entender. Irmãos, como eu disse, a pessoa que vive em regras vive com medo de ser contaminado, vive com medo, e é infeliz, é uma pessoa infeliz. Essa pessoa é infeliz. Querem erradicar o paladar. O paladar é um dos prazeres que a gente tem na vida. É tão bom comer aquilo que eu gosto. É tão bom. Erradicar o mal, sabe o que é que faz? Enfraquecer o bem. Se eu tirar o mal, o bem enfraquece. Se eu erradicar o bem, o mal destrói a minha vida. Então o que é que eu faço? Como tudo com moderação. Irmãos, vejam isto. Eu quero vos dar a entender para vocês não pensarem que eu estou aqui a blasfemar. Escutem uma coisa. Uma pessoa tem um corpo fraco e quer ter um corpo forte. O que é que ela deve fazer? Exercício físico. Alimenta-se bem e exercício físico, certo? Ele vai dar umas corridas logo no primeiro dia. No outro dia está desgraçado, cheio de dores. Porquê? Porque o corpo não estava preparado para aquilo. Para ele ficar forte, ultrapassar as dores e se tornar forte, o que é que tem que fazer? Erradicar o desporto ou erradicar as dores? Vai parar de treinar ou vai continuar a treinar? Até estão a ver, até como é que o bem se fortalece? É pelo mal. Mas tudo com moderação. Percebe, irmãos? Vocês estão a entender? Sim ou não? A moderação é como uma vacina. Sabem qual é a função de uma vacina? É curar, não é? Imagina, a pessoa tem uma doença e vamos descobrir uma vacina para aquela doença. Então, o que é que vai buscar? O conhecimento vai buscar os princípios daquela doença para fazer uma vacina e com os princípios daquela doença vence a vacina porque gera no corpo anticorpos, defesas. E o corpo fica com defesas para vencer a doença. Assim como a ginástica que eu acabei de vos falar. Se a pessoa desistir por causa das dores, fica igual. Mas se a pessoa perseverar, sabe o que é que vai acontecer? A pessoa vai conseguir correr 10 km, 20 km, vai correr maravilhosamente. Porque é pelo mal que a gente se fortalece, é pelo mal que o corpo se renova. Percebem, irmãos? Eu só quero que vocês sejam felizes. Eu não estou aqui a falar mal deste, nem a falar mal daquele. Eu quero é que vocês sejam livres. A pessoa que não é livre não é feliz. A pessoa que não vive em liberdade é uma pessoa com medos. Não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não vou me contaminar. Eu não quero que vocês vivam assim. Eu quero que vocês sejam livres. Pergunto-se a você que quer ser livre ou não? Irmãos,
Vejam, assim como o corpo, vejam, pelos problemas, ele adquire força, ele adquire capacidade de ultrapassar as dores. Assim, todo o nosso corpo em relação à comida é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se vocês não comerem também do mal, o vosso corpo vai enfraquecer. Se vocês retirarem todo o açúcar, todo o sal, se vocês retirarem todos os químicos, vocês vão enfraquecer. O vosso sistema imunitário vai enfraquecer. Isso que está na comida e nas plantas chega. Não chega. Isso é mentira. Não é suficiente. Você deve comer tudo com moderação. Se eu não gosto de Coca-Cola, boa, nem sequer ligo, né? Mas se eu tenho gosto naquilo, bebo um copinho de Coca-Cola. Bebo hoje, durante a semana logo tenho cuidado. Há pessoas que não vão conviver com amigos porque não comem nada do que os amigos comem. Vamos comer aqui um chouriço assado. Não, isso. Não. Eu estou a dizer que agora a gente vamos comer chocolates, arrabessados. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que você não deve privar ninguém de satisfazer aquele gosto, aquele paladar. Mas não deixar que isso se torne uma regra. Nunca comer, mas também não abusar. Ser moderado em todas as coisas. Estão a entender, irmãos? Se uma vacina é usar os princípios da doença para vencer aquela doença, criando anticorpos, quanto aos produtos cancerígenos, se eu erradicar todos os produtos cancerígenos, eu estou defendendo o corpo contra o câncer? Pastor, isso é uma loucura. É uma loucura? Isto é a realidade. O sistema é sempre o mesmo. Seja espiritual, seja mental, seja físico, seja alimentar, seja vestuário, é sempre o mesmo. Percebem? Pastor, mas eu não quero. Tudo bem, então não quero, não coma. Mas não aponte o dedo aos outros. Não queira obrigar os outros. Não use isso como doutrina e regra. Não faça uma coisa dessas. Percebem? Seja livre. Use o seu coração e faça isso. Assim como na fé é a mesma coisa. Importa haver incrédulos? Importa. É bom haver tribulações? O Paulo diz, eu me glorio na graça e glorio-me nas tribulações, porque elas vão fazer de mim uma pessoa forte. A gente fortalece e renova-se é pelo mal, não é pelo bem, irmãos. Percebem? O abuso traz morte. As regras traz escravidão. O nosso próprio corpo está preparado para isso. Você sabia que no seu corpo está cheio de químicos? Sabia disso? E ácidos? Se houvesse um excesso de ácidos no estômago e tivesse a boca, queimava-o todo. Você ficava todo queimado. Você sabia que no corpo humano existem células cancerígenas? E que isso não é causa de câncer? Ou não sabia? Se não sabia, fica a saber. É por isso que há as defesas. Quando a gente bebe alguma coisa ou come alguma coisa que tem essas coisas, sabe o que acontece? Nós temos filtros. Sabe o que é um filtro? Temos os rins, temos o fígado, e filtra o excesso. O excesso, porque o sangue tem que receber o mal também. Ele não filtra tudo. Para quê? Para que as defesas reajam. Percebe? É para isso. É como o exercício físico. É como tudo. Uma pessoa que não apanha sol, de repente vai para o sol, dá cabo da saúde dele. Então tem que ir com cuidado, com algum tempo, com moderação. As coisas neste mundo funcionam todos nesse sistema. Todos. Sabiam disso? Pastor, mas eu não faço isso. Pronto, tudo bem. Eu tenho que lhe dizer qual é o caminho da liberdade. E se existe uma regra que fortalece as pessoas, é este o caminho. Isso evita que você vá ter cancro? Não! Se tiver que ter, vai ter que ter. Seja na escravidão, seja
na moderação e seja no abuso. O abuso, então, Deus está lá para isso mesmo. Percebem? É por isso que a Bíblia diz: não queiras ser santo demais, porque te destruirias. E não sejas libertino, porque senão morrerias antes do tempo. As duas coisas estão erradas. Então, a minha vida, para eu me sentir bem, para eu não ter medo de ser contaminado, para eu não ter nem impor essa doutrina, é a moderação, é sempre a moderação. Para me sentir livre. Senão eu não me sinto livre. Se eu tenho regras na minha vida, eu não me sinto livre. Eu sou escravo. Percebem, irmãos? Será que vocês percebem isso? Ou quer dizer, pastor, que eu já posso comer chouriço? O médico disse para mim não comer. Se o médico disse para não comer, é porque algum problema tem. Mas eu não tenho problemas, posso comer 1 quilo de chouriças? Não faça isso. Como lá de vez em quando. É moderação. Percebem? Estão a entender? É tudo com moderação. E é assim que a gente tem que viver, porque senão, irmãos, a moderação gera em nós, quer espiritualmente, quer mentalmente, quer fisicamente, dentro do corpo, sabe o que é que gera? Primeiramente, defesas. Segundo lugar, reservas, ao dia mau. E em terceiro lugar, filtra o excesso tóxico. Sabiam? Mas tem que haver alguma toxicidade no sangue. Tem que haver alguma, porque é isso que renova o sistema imunitário. Quem erradica o mal, o bem, faz a pessoa enfraquecer. Quem erradica o bem, o mal destrói a pessoa. Tão simples como isso. Será que isto é uma linguagem muito difícil para vocês? Não. Vejam o que é que está escrito. Vejam o que é que está escrito em Gênesis 1:31. Leiam lá o que é que está escrito. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Foi tarde e amanhã no dia sexto. Tudo quanto Deus criou era muito bom. Pois, mas antigamente não havia químicos, não havia isto, não havia aquilo outro. Não havia. Quem é que lhe disse isso? Onde é que eles foram buscar isso? A Marte? A Júpiter? A outra galáxia? Não havia. Quem é que lhe disse isso, irmãos? Que há mais concentrada, mas sempre houve. O seu próprio corpo tem essas coisas. Eu estive a ver que os químicos já existiam desde a antiguidade. Desde ainda antes dos alquimistas que já misturavam químicos. Isso não é de agora. Sempre houve. A ti Deus criou o corpo só para quem? Só para algum tempo? Criou o corpo até quando? Até o fim do mundo. Este corpo está preparado para o século XXI. Este corpo está preparado para agora, para hoje. Deus diz que é bom. Deus diz que come de tudo. Que o estômago foi feito para os alimentos foram feitos para o estômago. Deixe de ser escravo. Como eu disse, o que é ser livre? É fazer tudo o que o seu coração quer. Sabe o que é que o seu coração quer? Não quer ser escravo, nem quer abusar, quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Contra isso não há regras, não há limites. Eu só sou livre quando eu tenho a consciência, estou fazendo a vontade de Deus. Não estou sujeito a mais regras. As regras trazem medo de ser contaminado, medo de ter doença, medo de ter isto, medo de ter aquilo. Irmãos, tenham cuidado com esse caminho, porque aquilo que a gente teme às vezes é o que nos vai acontecer. Estão a entender? Pastor, mas isso é garantia de alguma coisa? Nada é garantia. A nossa vida está nas mãos de Deus. As doenças não são produto nem resultado daquilo que a gente come ou faz. Tire isso da sua cabeça. Não são. O abuso traz a desgraça para cima. Que o próprio Deus determinou. Não abuses. Não sejas libertino. E quem é livre faz o que Deus diz. Percebem? Quantas, no outro dia estava a ver num hospital, não sei se era de Santa Maria, sei o que era, meninos com câncer, que o pai não teve câncer, a mãe não teve câncer, os familiares não tiveram câncer, e ele nasceu com câncer. E agora?
Onde é que está os argumentos contra isso? Hã? A nossa vida está nas mãos de Deus. Irmãos, a doença são sempre manifestações do pecado. E acontece quando Deus quer, porque Ele é que adoece as pessoas. Deixem de olhar para vocês. Deixem de confiar em vocês. Olhem para Deus. Deus adoece a quem quer. Deus cura a quem quer. Deus dá vida a quem quer. Deus mata a quem quer. Não façam isso. Na igreja de Corinto estava uma carrada de gente doente por causa de comer a Santa Ceia com pecado. É sempre o pecado a causa. Sabiam disso? A nossa vida está nas mãos de Deus. Se nos acontecer alguma desgraça, temos Deus para nos segurar. Se aquela é a vontade de Deus, eu aceito. Isto é que é ser livre. Esteja eu com saúde, esteja eu doente, eu aceito. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Vejam a liberdade de Jesus. Senhor, Pai, afasta de mim este cálice. No entanto, faça-se a tua e não a minha vontade. Isto é que é ser livre. É querer fazer a vontade de Deus. É estar firme em Deus. É olhar para Deus. Não se deixem enganar. Há poucos anos atrás, comer ovos era como uma questão de vida ou de morte. Muitos ovos. Agora já não há mal nenhum. A ciência do homem está sempre o que é hoje verdade, amanhã é mentira. E por aí fora, onde é que você tem a sua fé? Qual é a verdade? É dos homens ou é de Deus? A gente tem que viver a fé que diz que tem, porque senão somos uns grandes mentirosos. Não é? É tão simples como isso. Eu quero ser feliz. Eu quero ser livre. Você não quer, problema seu. Não é? Eu quero. Olha, para terminar, vejam lá comigo. O que é que diz em 2 Timóteo capítulo 1? Vamos lá. O que é que diz lá? Evita falatórios profanos, porque produzirão o quê? Maior impiedade. A palavra destes corrói como câncer, entre os quais estavam Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Agora vamos para o sítio certo. Esquecem as vestes, esquecem os alimentos, esquecem as obras, esquecem os exercícios, a fé, que é o que nos interessa. E quem vive pela fé abrange essas coisas todas. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo: ó Timóteo, olha, cuidado, evita falatórios profanos, coisas que é só para falar mal, pessoas que só blasfemam de Deus, andam com mentiras, são anticristos. Evita essas coisas, porque isso corrói como câncer. Sabe, a Bíblia diz gangrena, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é idêntico, que é algo que contamina o corpo todo. Neste caso não é o câncer do corpo, é o câncer da alma. São doutrinas. Estas pessoas que ele está a falar dizia que a vinda de Jesus já aconteceu, a ressurreição já é feita, ponto final, acabou-se tudo. E diz que muita gente foi pervertida, a fé deles foi pervertida. Eles começaram a acreditar naquilo. Então foi como um câncer que corroeu o entendimento deles, e destruiu aquela fé que supostamente eles teriam. Percebem, irmãos? O câncer faz isso. O câncer destrói o sistema imunitário, destrói tudo. Hoje é a mesma coisa. Vocês evitem pessoas que vocês já falaram da graça e que continuam a blasfemar de Deus e que vêm com uma doutrina diferente da graça. Evitem isso. Porque isso corrói o entendimento. E diz que muitos foram corroídos. Mas que é possível evitar isso? Não é possível. Não é possível. E isso é mau para o cristão? Não é mau. O mau é a pessoa crer naquilo, como alguns creram, ou a pessoa deixar livremente. Podes falar à vontade. Não. Há uma moderação. Evita esse tipo de gente. E porquê que até isto faz falta dentro de uma igreja? Repara o que ele diz. Todavia, o fundamento de Deus
é firme tendo este selo. Olha só o que é que ele diz. O que é que ele diz? O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que prefere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então isto é bom para quê? Para trazer à luz aqueles que realmente têm a fé. Importa haver hereges. Importa haver heresias. Importa haver mentiras. Sabem porquê? Para que se revelem os aprovados por Deus. Para que se revelem os eleitos de Deus. Para que se revelem aqueles que amam a verdade. Sabiam disso, irmãos? Se não houver esta gente, a gente cai numa estagnação. Então, vamos dar ao mesmo sistema, é sempre o mesmo sistema. A minha alma renova-se, a minha alma fortalece, é com a mentira, com os mentirosos, é com os hereges. Em Coríntios havia lá uma cheia de hereges, sabiam? É por isso que Paulo diz, importa haver heresias entre vós, para que se manifestem os aprovados. Haviam pessoas lá em Coríntios que falavam do Evangelho, mas era outro Evangelho. Que falavam de Jesus, mas era outro Jesus. Que falavam do Espírito Santo, mas era outro Espírito Santo. E que Paulo acabou por dizer, são falsos ministros, são ministros de Satanás que se transfiguram em ministros de Cristo. Então, para nós, não faz mal. Pelo contrário, até nos renova a nossa fé. Mas lá por causa disso a gente não vai permitir o abuso. Porque há a escravidão e há o abuso. Há a escravidão e há a libertinagem. Percebem? A gente estamos sempre no meio. Por isso ele diz, todavia há um firme fundamento de Deus. Os deuses não vão ser enganados. Esses não vão ser enganados. E esses afastam-se da iniquidade. Ou seja, desta mentira que diz que Cristo já veio, que a ressurreição já é passada. E ele dá um exemplo. Dentro da igreja, ele diz assim, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, porém outros para desonra. Dentro de uma igreja, de uma grande igreja, digamos assim, não há só eleitos, não existe só santos. Existe muita gente que não é para se opor a si, para se opor à igreja, e às vezes dentro da nossa própria casa. Percebem? Então, há vasos de honra e há vasos de desonra. E ele diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, quais coisas? Que a ressurreição já é passada, das falsas doutrinas, dos discursos profanos, será vaso de honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Estão a entender? Então, a fé é assim. A gente não gosta de sofrer. A gente fica triste quando a gente fica decepcionado com os nossos amigos que nos afastam, com a nossa família que não acredita, que fala mal de nós, que fala... Mas isso é necessário acontecer para quê? Para que você tome a sua posição, assuma a sua posição. Ele é meu filho, ela é minha filha, mas Cristo para mim está em primeiro lugar. É com lágrimas, é com dor, mas Cristo para mim está em primeiro lugar. Primeiro está Cristo com a minha família. Primeiro está Cristo com os meus amigos. Primeiro está Cristo com os meus interesses. Estão a entender, irmãos? Então, é para isto que existe o mal. Para a gente se renovar e fortalecer na fé. E isto em todos os sentidos, irmãos. Eu quero que vocês compreendam isso. Não tenham medo de ser contaminados. Tenham medo é de abusar porque estão dando a carne. Tenham medo é de escravizar. Não façam isso. Então, gente, somos livres no coração. Devemos viver em liberdade. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Estão a entender? Paulo fala nisto em todas as suas cartas. Cuidado com as regras, cuidado com os mandamentos, cuidado com as leis. A gente não tem regras. A gente não tem regras. Quem vive em amor não tem regras. Vocês sabem, o amor é amar. E a gente ama o bem, odeia o mal, certo? Mas quando vê alguma pessoa, a gente, se for preciso, faz-se mal, para parecer mal, a fim de o salvar. Faz-se católica. Estão a ver, não está sujeito a regras. Faz-se tudo, usa todos os meios que eram proibidos pela lei e que, segundo a consciência, não tem lógica nenhuma e até são um bocado anti-moral. A gente usa tudo com um objetivo. A gente só tem uma regra: amar ao Senhor e amar o nosso próximo. Então eu vou fazer tudo para que ele conheça a Cristo.
Se ele não crer, ainda assim, o ódio não vai se me apegar. Não, eu fiz a vontade de Deus, ficou nas mãos de Deus, não posso fazer mais nada. Estão a entender, irmãos? Porque a vida é um ato de predestinação. Não tenham medo de nada. O próprio corpo é um ato de predestinação, irmãos. Os rins não funcionam porque você decide. O coração não funciona porque você quer. Os pulmões não funcionam porque você faz ali força. Não se baseia na sua vontade, nas suas obras. Aprenda. Toda a nossa vida, nós fomos predestinados em amor para Cristo. Agora, o nosso dever é viver dessa forma. Eu, pela minha vontade, eu nunca mais pecava contra Deus, mas Deus não me deixa. Porque fui predestinado para cair, tornar a cair e cair e cair, para quê? Para aprender e através das quedas me renovar, através das quedas me fortalecer, através das quedas adquirir experiência, através das quedas adquirir maturidade. É por meio disso. Se Deus me fizesse logo perfeito, eu não aprendia nada. Então o mal é bem. Oh, irmãos, o mal é um bem necessário. Sem ele a gente não cresce, sem ele a gente não se renova. Por que é que temos tanto medo do mal? Não confiamos em Deus? Irmão, as ações manifestam-se pela oposição. Se não houver oposição, a gente dobra os braços, cruza os braços, deita-se numa cama. E quem tem medo ainda é escravo. Quem tem medo de alguma coisa ainda é escravo. Quem tem medo de ficar doente ainda continua a ser escravo. Oh, pastor, eu tenho medo. Quando eu digo tenho medo é quando você fica preso ao medo. Toda a gente tem medo, só o louco é que não tem medo. Mas não aceita o medo, lança fora o medo, porque você ama Jesus. Porque Jesus disse, eu estarei contigo todos os dias. Não te deixarei, não te desampararei. Eu tenho medo natural na minha natureza humana, mas eu não aceito o medo, eu confio em Deus. Deus, no meu medo, ajuda, dá-me coragem, dá-me força. Ajuda-me, não me deixe cair na tentação. Percebem? Estão a entender, irmãos? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então, importa essas coisas acontecer. Importa. Irmãos, escutem uma coisa. Jesus disse, quando ele falava na comida e na bebida, ele disse, qual de vós, na comida, na bebida, nas vestes, na nossa vida humana, qual de vós, com toda a vossa preocupação, pode acrescentar 1 hora ao rumo da vossa vida? Até porque é que você acha que a longevidade e a saúde dependem daquilo que você quer e faz? Porquê? Porquê? Sabe o que é que dizia o salmista, e o Jó também? Os meus dias e o meu tempo de vida estão nas tuas mãos, e eu não passarei nem 1 hora além deles. Já viu? Isto, toda a obra de Deus, são atos de predestinação. É por isso que a gente não deve falar mal nem sequer dos ímpios. Eles são assim porque Deus os fez assim. Então a gente não pode acrescentar. Quando a pessoa impõe regras à sua vida, está negando a fé. Ele está negando a fé. Ele não acredita no que Deus diz. Ele confia nele próprio. Não faça uma coisa dessas. Por isso digo, se for necessário, eu uso até o mal para levar os outros à fé. Como eu disse, faço-me católico para os católicos, evangélico, faço-me tudo para todos e uso todos os meios. Porque eu não tenho regras na minha vida. Se eu não viver assim, sou escravo. Se eu abusar, sou louco. Então, eu vivo confiando em Deus. Percebem? Não tenho limites. Porque eu quero fazer aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu quero. O que é que eu quero? É fazer a vontade de Deus. Se Deus quer que eu esteja bem, eu digo amém. Se Deus quer que eu passe problemas, eu digo amém. Não tem limite. Meu limite é Cristo. Não existe mais nada. Estou além das regras, além dos mandamentos. Eu só tenho um mandamento que é este, eu confio naquela pessoa.
Eu fui concebido para isto mesmo, confiar nele todos os dias da minha vida, independente do meu estado, da minha saúde e dos problemas que me cercam. Isto é que é ser livre, percebem? Então, o meu conselho, vocês que me consideram um pastor, um homem de Deus, é que vocês vão para as vossas casas e vivam a vossa vida de uma forma livre, moderada. Deus diz, come de tudo, coma de tudo, com moderação. Coma aquilo que você gosta, se não tem problemas de saúde. Veste de tudo, com moderação. Faça isso com moderação. Né? Faça ginástica, com moderação. Não quer agora, quando tem 50 ou 60 ou 70 anos, quer ser o Arnold Schwarzenegger. Não. Tudo é com moderação e conforme o estado de saúde da pessoa, conforme a idade da pessoa, cada coisa própria. Mas ser livre é isto. Eu confio em Deus, eu não confio em mim. Sabendo que todas as coisas, inclusive o mal, têm algo, têm um propósito. Até os venenos que a gente consome, os químicos dos medicamentos, têm um propósito. Tudo tem um propósito. Percebem? Então não quero erradicar o mal para já, que isso é impossível. Quem diz que pensa que isso é mentira. É mentira. E o mal faz falta. O mal faz falta. Amém, irmãos? Estão a perceber? Os irmãos entendem? Então, a vossa vida de fé deve ser assim. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie em Deus, porque só a liberdade lhe traz alegria, paz, segurança, repouso, descanso, numa vida que está cheia de confusão. Está cheia de confusão. A gente quer saber alguma coisa, aí há uma carrada de regras e mais regras para fazer. Não é? A gente quer ir para a praia todos esticadinhos, um diz que é desta maneira, outro diz que é daquela, outro diz que é assim. Se você quer viver nessa escravidão, é que sabe. Então, irmãos, o que é ser livre? É eu fazer aquilo que eu quero, sem regras, sem ter regras que me limitam. O que é que eu quero? Sabe o que é que eu quero? Fazer a vontade de Deus. Confiar em Deus. Quer esteja bem, quer esteja mal. Então não há regras. Percebe? Vejam este braço. Alguém me disse, eu não estou limitado que o braço vira só até aqui e não vai ao contrário. Você não foi concebido para o braço virar ao contrário. Você foi concebido, se não era um anormal que aí andava. Foi concebido para ter o corpo nos lugares próprios e para fazer aquilo que foi concebido. Mas se você quiser fazer uma coisa diferente, é loucura ou é escravidão. Percebem? Então, eu fui, você foi, nós fomos, a igreja foi concebida para confiar naquilo que Cristo fez por nós e viver segundo a fé e o amor. Quem faz assim não tem regras. Não tem regras. De repente pode não praticar aquilo e de repente pode praticar. De repente pode rejeitar e de repente pode usar. Percebem? É como Paulo. Olha a sabedoria de Paulo. Sabe o que é que o Paulo dizia aos atenienses em Atenas? Diz que havia lá muitos altares, cada um com o seu Deus. E havia um Deus, um altar com um Deus chamado o Deus desconhecido. O espertalhão do Paulo disse, é este mesmo Deus que eu vos venho anunciar, o Deus desconhecido. Ele usou a idolatria para convencer os atenienses, o qual é pecado segundo a lei. Estão a entender, irmãos? E o que é que ele fez? Não tem regras para ele, a regra dele é fazer a vontade de Deus. Fazer-se tudo para todos, isto é que é amar. Percebem? Também a Bíblia diz que quando fores à casa de alguém, come de tudo que puserem lá. De tudo. Come de tudo. Se for sangue, se for carne de porco, come de tudo. Sem nada perguntar. Agora, se tu veres que ele te pergunta, porque tu és cristão, e ele diz assim, esta carne é dedicada ao Deus não sei das quantas, e já não comas. Porque ele está a fazer isso para pôr à prova a tua fé. Vamos lá ver se ele não come.
Percebem? Então, não tem regras. Tem o amor e a fé, mas nada. E isso não é uma regra que eu estabeleça um limite. Isso não tem limites. Eu fui concebido para isto mesmo. Para viver na fé e no amor. Sem limites. Em todas as circunstâncias, eu vou confiar em Deus. Aconteça o que acontecer. Eu não vou duvidar disso. Percebem? É isto que traz alegria. É você saber ter uma boa consciência para com Deus, para com os homens e boa consciência para com a sua própria consciência, que não lhe vai dar ouvidos. Nem quando o exalta, nem quando o acusa. Porque você não vive pela consciência do bem e do mal, você vive pela consciência do Espírito, que é segundo a fé em Cristo Jesus. E quem vive da fé é livre. É livre. Tem força. É feliz. Percebem? Conclusão, o que é que quis dizer aos irmãos? Pessoa que está debaixo de regras, doutrinas, é escravo. Pessoa que usa a fé para dizer que pode fazer tudo quando quer, é louco. E tanto de um lado como do outro vai acabar por colher aquilo que ele não quer. Só há uma maneira de eu ser livre e não ser acusado nem por Deus, nem pelos homens, nem pela consciência. É viver segundo a fé. Percebem? A fé é um manto que me cobre da acusação. É um manto que me liberta do pecado, que me liberta da condenação, do mal-estar, do medo. Eu tenho que viver segundo a fé. Pastor, isso é de um dia para o outro? Claro que não, irmão. Levamos a nossa vida toda. Mas vivamos de acordo com aquilo que já temos, com aquilo que a gente já aprendeu. Deixe de olhar para o passado, olhe para a frente, para o alvo, olhe para Cristo Jesus, deixe de olhar para si, deixe de olhar para aquilo que os homens dizem. Seja ele quem for, seja um deputado, seja um presidente, seja um médico, seja aquilo quem for. A sua fé tem que estar em Deus. Confiar em Deus. Amém? E agora, vocês sabem uma das maiores revelações que a Igreja dos Eleitos tem, além da graça, foi a consciência do propósito do mal. Foi isso que nos tirou o medo. A gente andava aí cheio de medo. Isto é do diabo, isto é de Satanás, isto é assim, isto é assado. Se eu fizer assim, o diabo vem atrás de mim. Culpa, 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 culpa. Quando a gente compreende que está nas mãos de Deus, que o maligno não nos toca, e que até o mal que a gente faz tem um propósito, a gente começa a acalmar, a gente começa a compreender, a gente começa a ser fiel a Deus. Percebem? Não existe homem e mulher experiente se não passar dificuldades na vida. Não existe. Não é? No entanto, a experiência dela só serve para ela. Os bons exemplos dela só servem para ela. Você tem que meter as suas desgraças, tem que dar os seus maus exemplos e depois aprender pelo Espírito Santo aquilo que tem que corrigir e aquilo que tem que fazer. Amém? Então, como diz a Bíblia, aquele que ama a Deus não tem medo. Quem tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora o medo. Quando diz não tem medo é de coração. Eu não aceito aquilo. Eu confio em Deus. Eu não sei se daqui a bocadinho vou morrer, mas eu confio em Deus. Eu não aceito o medo. Lance fora o medo. E há pessoas que têm medo de coisas mais ridículas, não é? Quem tem medo é infeliz. Porque o medo traz culpa. O medo traz sensação de condenação. O medo traz sensação de contaminação. De desgraça. Percebem? Então a gente tem que viver é pela fé. É assim que tem que ser. Então a liberdade é o maior bem que a gente pode ter. Há muitas pessoas que pensam que a liberdade está em ter saúde, em ter dinheiro, em ser poderoso, em gozar desta vida. Isso não é a liberdade de coisíssima nenhuma. A liberdade é no coração. A liberdade é no entendimento. Nunca na carne. Na carne não. Na carne nasce escrava e morre escrava. Ela própria é minha inimiga, não me deixa fazer aquilo que eu quero. Não é? Mas graças a Deus que nem isso é um limite para mim. Porque eu faço sempre aquilo que eu quero. Sabe o que é que eu quero? Eu confio nele. Faça a obra ou não faça a obra, eu confio nele. Eu faço sempre a vontade de Deus. Não há nada que me possa limitar. Claro, na prática isso vai-se aprendendo pouco a pouco.
Muitas vezes a gente desfalece, muitas vezes a gente não confia quando devia de confiar, mas isso é na prática, agora no coração, jamais. No coração somos perfeitos e por isso devemos viver de uma forma perfeita, que é sempre segundo a fé. E a forma perfeita, até quando eu faço mal, é perfeito, é bom. Porquê? É isso que me vai ajudar a corrigir, renova as minhas forças e me coloca no caminho certo. Será que falei complicado ou falei... Não tenha cuidado com essas pessoas que impõem doutrinas loucas ou doutrinas profanas. No outro dia estava a ver mais o pastor Vítor, um pastor, não sei se era pastor, a falar mal das coisas de Deus, né? E dizia que Deus não queria que o homem tivesse mulher. Deus queria tirar do animal que fosse a mulher de Adão. Queria dizer Adão. Então, queria que Adão tivesse por esposa um animal. É por isso que primeiro criou os animais, né? E a Escritura diz que não se achava ajudadora. Então, Deus, né, promovia a zoofilia, que era juntamente com animais. Veja bem como é que as pessoas hoje estão. Quando a Bíblia diz, antes de tudo isso, depois de ter criado os animais, eu farei uma ajudadora para o homem. E depois então, deu um sono a Adão e tirou a Eva de uma costela e deu-lhe, eis aqui a tua ajudadora. Mas vejam a maldade que existe no coração dos homens desta geração, escarnecedores, que até dá vômitos, dá nojo ouvir estas pessoas. O que é que eu devo fazer? Eu devo de evitar estas coisas. Isto não tem conteúdo nenhum, não presta para nada. Estão a entender? Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente saber falar e responder a tudo. Porque imagine que vem alguém dizer assim, mas o que é que este quer dizer? E você diz assim, isso, não ouças isso. É que a pessoa desperta mais curiosidade na pessoa. Não, a gente deve saber dizer. Por mais nojo que aquilo que nos dê, a gente deve saber responder de uma forma clara e fazer o nosso trabalho. É assim que tenho feito eu ao longo destes anos. Tenho ouvido coisas que não passam para a cabeça de ninguém, mas até aí por isso dou graças a Deus, porque ajudou-me e ensinou-me a responder a tudo, até às coisas mais sem noção. Então, tudo é bom, tudo é para o nosso crescimento. Agora, gratuitamente, eu não permito isso. Eu não permito isso. E a gente também deixa. Se anda com uma pessoa que ouviu o Evangelho e está a falar mal de Deus, e você cruza os braços, não faça uma coisa dessas. Não faça uma coisa dessas. Não permita, desvie-se da pessoa. Depois de 2 ou 3 vezes, afaste-se dessa pessoa. Seja livre, não seja cúmplice do pecado das pessoas. Quem ouve gratuitamente um herege, depois dele ouvir a mensagem, está a ser cúmplice dessa pessoa. Eu não quero ser cúmplice dessa pessoa. Eu fiz o meu trabalho, agora está nas mãos de Deus. Não guardo rancor, mas está nas mãos de Deus. Então, irmãos, aquilo que eu vos falei hoje é mais do mesmo que falei ano passado sobre moderação. E não digo isto não presta, isto nisto, não. Deus, tudo é bom. Tudo quanto Deus fez é bom com medida. A não ser que eu seja escravo por uma doença, por uma incapacidade. Se eu for coxo, tenho uma incapacidade. Sou escravo daquela perna que não me deixa, que impôs um limite. Não podes andar, não podes correr. Mas na mente eu não tenho que ser escravo. E eu quero que todos vocês sejam felizes, a sério, irmãos. Não é andar a falar mal agora aí dos que andam aí na moda, com roupas, ou com vestes, ou falar mal dos adventistas, ou daqueles que defendem os produtos alimentares, não é falar mal. É para você saber como deve andar. Esta é a realidade. Se você não aceitar, siga. Se eu sou pastor, você não me liga, então há uma coisa que está mal. Ou é o pastor ou é você. Certo? Entenderam? Diga aí para o seu irmão, seja livre. Livre é viver pela fé. Se Deus diz, eu acredito. Se Deus diz que é assim, eu acredito. A Bíblia até diz que aquele que só come carne
é fraco. E aquele que só come vegetais está enfermo. Aquele que anda aí a fazer distinção, regrinhas, só porque sim, é prisioneiro. Porque não acredita no que Deus diz. Está baseada na doutrina de homens. Tenham cuidado com isso. Pela vossa saúde, seja da fé, seja do corpo, tenham cuidado com isso. Amém? Agora, claro, eu não ando atrás de vocês, cada um faz o que tem a fazer. Se erradicares o mal da tua vida, teu corpo enferma, apodrece, ficas em forças. As defesas vão soar. Para se erradicar o bem da sua vida e só fazer mal, vai ser destruído. Então o que é que eu farei? Serei moderado. Serei moderado. Amém? E quando eu digo comei tudo, não digo, estou a dizer que vocês comem tudo. Comei tudo daquilo que gosta. Se não gosta de rabanetes, não come rabanetes. Não é? A gente come daquilo que gosta. É verdade? Não tem regras específicas. E reparem que os gostos das pessoas são diferentes. Até o paladar das pessoas são diferentes. Há pessoas que não gostam, por exemplo, de... Olha, por exemplo, eu não gosto de carne de borrego. Eu não gosto. Para quem está a dizer que gosta e não tem comida, como, se eu preciso como, mas eu não gosto. E agora? Quem é que me coloca agora esse sentimento de gostar? Sou eu. E tenho comido montes de vezes. Não? Olha, eu não gosto de chantilly. Eu só preciso comer uma colherada, como. E vice-versa. Eu como aquilo que me dá prazer e gosto. O paladar existe para alguma coisa. Coma daquilo que gosto, desde que não lhe faça mal. Mas coma com peso e medida. Amém? E quanto a isso, sejam livres, vivam felizes. Há muitas coisas para a gente se preocupar mais importantes, como, por exemplo, a nossa vida da fé. Amém, irmãos? Deus vos abençoe e quero que vocês sejam realmente livres para ser felizes. A gente já teve um tempo de escravidão, lembram-se? Lá no outro lado. Uma escravidão louca. Nunca chegava o que a gente fazia. Mais uma campanha, mais uma obra, mais uma oferta, mais um dízimo. Ficámos ricos. Ficámos mais saudáveis. Ficámos mais importantes. Então, no entanto, houve pessoas que saíram de lá e hoje não querem falar de Jesus. Loucura. Loucura. Mas aqueles que são chamados, esses, foram chamados para a liberdade. Foram concebidos para a santidade. Eles não aceitam o pecado, irmãos. Eles não aceitam o pecado porque isso não existe neles. A gente faz aquilo que nos é próprio, que é confiar em Deus. A gente faz aquilo que nos é natural, é amar a Deus. A gente faz aquilo que é o natural de nós, normal. A gente acredita nas palavras de Deus. O ímpio é igual. O ímpio, quando mente, quando faz o mal, isso não é uma regra nele. É o que é natural dele. Faz aquilo que lhe é próprio. Mas vem ali que quer escravizá-lo. Ele não aceita. Reage. Fortalece. Não para o bem, para o mal. Assim como nós nos fortalecemos com o mal para o bem. Tudo depende da natureza da pessoa. Amém? E isso é uma regra que deve governar a nossa vida. Abre os olhos. Aprenda alguma coisa com as coisas de Deus. Porque senão será tudo inútil. Liberdade, um bem supremo. É isto que eu queria falar com os irmãos. Espero que vocês pudessem compreender. Ok? Graças a Deus. Peço aos irmãos que se levantem.